Mas eu queria convidar você a ler comigo esse versículo, 2 Samuel, capítulo 6, verso 12, vai estar na tela ali. E vamos ler juntos, tá bom? 2 Samuel 6,12, a versão da tela é a versão da NVT, tá bom? Então, assim, veja aí que versão que você tem nas mãos. Cadê, Jéssica? Você vai me ajudar? Vai lá. Vamos ficar de pé um pouquinho? Você pode fazer isso? Ficar de pé. Vamos ler juntos com toda a atenção. Quem está em casa quer ouvir a sua voz, tá bom? Então, assim, solta a sua voz. Vamos lá, juntos? Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Amém? Pode se assentar. Nós queremos dedicar esse mês, como eu estava dizendo, a abordar esse tema que você está vendo na tela aí. Família vale a pena. E com isso, nós queremos reafirmar, à luz da palavra de Deus, que a família continua sendo um projeto divino. Que a família ela continua sendo um projeto valioso, digno de cuidado, né? Digno de investimento, de persistência. E no nosso tempo ele é marcado por uma certa desvalorização e descaracterização da família. Nós temos muitas crises relacionais, né? Desgaste emocionais. Nós temos um distanciamento muito grande entre membros da família, né? Hoje a gente vive na mesma casa, mas na verdade não estamos na mesma sintonia. Estamos cada um num lugar, estamos cada um num pensamento, né, numa conexão. E nós precisamos, em meio a esses ataques constantes aos valores da família que a gente está vivendo hoje, nós precisamos pensar que família vale a pena. E a igreja está aqui para te lembrar disso e te desafiar a isso, né? Entender que ainda vale a pena investir em família. Nós queremos te encorajar a olhar para a família não apenas como uma instituição, uma estrutura social, mas como um ambiente onde Deus deseja manifestar amor, cura, crescimento, reconciliação, propósito. E a intenção é fortalecer o seu casamento, se você não é casado, que te ajude a ou viver só, ou pensar no seu casamento futuro, a fortalecer o caminho para esse casamento. Nós queremos aproximar filhos de pais, pais de filhos. Nós queremos restaurar relacionamentos que estão quebrados. Nós queremos despertar cada lar para viver debaixo da graça de Cristo. Amém? E esse texto aqui nos leva a pensar que vale a pena ter Deus na família. Tornar Deus a razão, o alicerce, a motivação, o centro da família. A história, ela é, ao mesmo tempo, curiosa e simplória. É uma história simples, mas muito curiosa. Eu vou explicar um pouco, e à noite o pastor Josué te explica mais, tá bom? Eu quero te estimular, você que está aqui, se você não voltar aqui, mas você sintonizar o nosso canal, acessar o canal à noite e acompanhar a mensagem do pastor Josué. E você que está em casa, que você venha à noite, para você aqui ouvir essa mensagem. Uma vai ajudar a compreender a outra. Mas o texto ele nos dá conta de que sem muito planejamento, por determinação do rei Davi, e na verdade para se livrar daquilo que Davi pensava que era um problema, a arca de Deus foi guardada na casa de um homem. E esse gesto, que talvez possamos chamar de corajoso em função das circunstâncias, esse gesto trouxe muitas bênçãos para a família desse homem chamado Obed-edom. Depois que se tornou rei de Israel, Davi decidiu
que ele tinha que levar a arca de Deus para a nova capital, que era Jerusalém. Essa arca de Deus, ela girou, ela andou até na mão de inimigos. Mas ela estava agora num lugar chamado Kiriat Jearim, e precisava transportá-la de lá para Jerusalém, e Davi queria isso. E o que era essa arca da aliança? Nada mais, nada menos do que um baú sagrado, considerado sagrado, que simbolizava a presença de Deus e a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. No interior dessa caixa, que era uma caixa de madeira, tinha alguns artefatos, né, que simbolizavam essa aliança entre Deus e o povo de Israel. O mais importante, aquelas 2 tábuas de pedra que estavam escritas os 10 mandamentos. Estava dentro da arca. E aonde essa arca estivesse, Deus estava ali. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Então, a arca era algo simbólico. Que quando estivesse naquele lugar, ali estava Deus, né? Deus estava ali. E para transportar a arca da aliança desse lugar chamado Kiriat Jearim, que é o último lugar que ela esteve, para Jerusalém, o rei Davi preparou um grande cortejo. E vamos lá, reunir um pessoal, sacerdotes, e vamos então levar a arca. Mas ele não seguiu os ritos de Deus. Davi não observou as regras de Deus. E ao invés de, conforme o rito de Deus, os sacerdotes carregarem essa arca, Davi mandou colocar a arca em cima de uma carroça, puxada por bois. E nesse vai, mais ou menos na altura de Gate, diz que a carroça pegou um buraco, e aí a arca ia cair. E tinha um dos sacerdotes chamado Uzá, ele foi socorrer a arca, e quando ele colocou a mão na arca, ele morreu. Naturalmente, o rei Davi se assustou com aquilo, porque ele não imaginava que se alguém encostasse a mão na arca, iria morrer. E o texto diz, versículos de 6 a 8, que Davi desistiu de levar a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. Ele falou assim, olha, aborta o projeto. Não vamos fazer isso. Deixa essa arca aí. Isso aí, eu preciso ainda entender como é que funciona. Mas o texto diz que ele desistiu. E no meio dessa missão mal sucedida, a arca foi levada para a casa do Obed-Edom. Talvez fosse a casa mais próxima do local onde aconteceu. E diz que fica essa arca sob o cuidado desse homem chamado Obed-Edom. Claro que hoje nós, olhando para esse fato, a gente entende que a arca na casa de Obed-Edom é um prêmio, não é? É assim que a gente olha. Puxa, se a arca representa a presença de Deus e ela foi para a casa daquela pessoa, é um prêmio. Mas, em função do contexto, é provável que aquela arca na casa de Obed-Edom deve ter causado, a princípio, muita apreensão. Imagina se o homem tem filho. E a criança encosta naquela arca e morre também. Se fosse eu no lugar do Obed-Edom, eu ia pensar assim, tudo bem, é um baú sagrado, tem história nessa arca aí. Mas a história mais recente dá conta de que um sacerdote, homem de Deus, encostou a mão nela e morreu. E agora tem que deixar ela aqui, em casa, sei lá que ambiente da casa. Ele tem que guardar essa arca lá. Mas essa história, ela está justificada no versículo 12, que é o verso que nós lemos. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Aí diz que Davi foi até lá, e com grande festa, levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, que era Jerusalém. Ou seja, o relato dos efeitos da presença da arca por 3 meses na casa de Obed-Edom é para explicar a razão do rei Davi retomar o projeto de transportar aquele baú sagrado para a sua cidade.
E esse relato, embora curto e objetivo, ele é profundo. E ele é profundamente desafiador, porque ele nos leva a pensar que vale a pena ter Deus em casa. Porque a presença dele, a presença de Deus na nossa família, causa impactos extraordinários. E o texto mostra isso. Por isso que eu disse que é um texto pequeno, ele é simplório, bastante objetivo, mas ele tem preciosas lições para nós aqui. Por isso que, de forma simples, eu quero só conversar com você e te levar a refletir em 3 perguntas que podem ser feitas acerca desse relatório. Depois de 3 meses, há um relatório para o rei Davi acerca da presença da arca na casa do Obed-edom. E as 3 perguntas são simples, que estão aí na tela. Quem faz? Olhe para o versículo 12 e tenta responder. Quem faz? Quem está fazendo no texto aí? Segundo, o que faz? E a terceira pergunta é, por quem que faz? Então vamos lá. Primeira questão, quem faz? O relatório acerca dos 3 meses da arca na casa de Obed-edom dizia que o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Quem estava fazendo diferença naquela família era Deus, era o Senhor. E eu e você, nós precisamos ajustar o nosso pensamento. E talvez abandonar a ideia de que o sucesso do nosso lar depende meramente e exclusivamente dos nossos esforços. Eu não estou aqui dizendo que esforço humano não seja importante ou necessário. Mas que conforme o Salomão escreveu lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Davi, ele desistiu de transportar aquela arca, porque ele temia os danos que ela poderia causar a mais pessoas além do Uzá. Mas Davi desistiu de desistir quando ele soube que o Senhor havia abençoado o local onde ela permaneceu por 3 meses. Você entende o impacto do relatório? Porque para Davi, aquilo ali não traz coisa boa, embora o histórico da arca fosse de coisas boas. Mas a tentativa que ele fez, ele diz, eu desisto, eu não vou levar essa arca para lá. Mas quando ele fica sabendo que a arca na casa do Obed-edom, por 3 meses lá, transformou a família dele. O texto diz que Davi desistiu de desistir. Falou assim, eu vou retomar esse projeto. Porque ele ficou empolgado, motivado, encorajado com aquele relatório. Por isso que vale a pena viver em família. Vale a pena investir na família, dedicar à família. Se você enxergar o valor da presença de Deus na família. Família que Ele mesmo projetou. Você sabe que por muitas vezes você já dedicou mais tempo à sua família. E isso não significou nada. Você sabe disso, não é? Quantas vezes você já deixou de trabalhar como você trabalhava antes? Você ajustou seus horários? Você abriu mão, talvez você homem, do seu futebolzinho com os amigos? Você mulher do chazinho, do cafezinho com as amigas? Quantas vezes você já deixou funções na igreja? Porque pensou assim, não, eu estou muito dedicado à igreja, às coisas do Senhor, e eu preciso dedicar mais à minha família. E você fez isso, e não significou melhora alguma na sua família. É ou não é? O seu esforço não adiantou nada. Você sabe que todo esforço para trabalhar, para trazer recursos para a família, não significou estabilidade financeira na sua família. Eu sei, você sabe. Quantas vezes a gente se desequilibra financeiramente, e você começa a ver os orçamentos que você tem, e você começa a ver o dinheiro que você vai receber, você diz, eu não tenho como pagar.
Você diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E você vai lá, você se desdobra, você faz hora extra, você vende banana na esquina, você vai para o semáforo vender paçoquinha, você se desdobra para fazer alguma coisa. Mulher pega faxina para fazer, jiquiti para vender, e ela vai dar um jeito. E no final do mês, você olha e fala, não adiantou nada. Porque ao vender o jiquiti, eu também comprei jiquiti. Né? E eu aproveitei o dinheirinho a mais que estava, passei numa lojinha, gastei e fiz um carnezinho. E você percebe que não adiantou nada o seu esforço. Você sabe que suas intenções, seus esforços para fazer o melhor em casa, não trouxe paz para a sua família. Sabe por quê? Porque o que faltou é aquela presença de alguém que pode otimizar o tempo, sustentar e pacificar um lar. Faltou a presença de Deus nessa casa. E o texto nos ajuda a pensar nisso. Quem é que faz? É Deus que faz. Não foi simplesmente o Obed-Edom que resolveu então mudar as coisas na casa dele, e se esforçar, e se organizar, e isso funcionou. Mas o texto diz que o Senhor tem abençoado a família dele por causa dessa arca que está lá, que é a presença de Deus na casa dele. É isso que disseram para Davi, Deus tem abençoado aquela família. É Deus que está fazendo diferença naquela família. É Deus quem faz. É de Deus que a sua família precisa, entenda isso. De novo eu digo, eu não estou dizendo que você não precisa se esforçar, que você não precisa fazer nada. Mas o que eu estou dizendo é, não adianta você se esforçar e excluir Deus da sua família. Não vai adiantar. E você sabe disso. Porque você já fez isso e não funcionou. Não tem funcionado. Você pode achar que eu estou sendo simplista. Mas é de Deus que a sua filha precisa. É de Deus que o seu filho está precisando. É de Deus que a sua esposa está precisando, que o seu marido está precisando. É de Deus que seus pais estão precisando. Suas finanças precisam de Deus ali. Você está precisando de Deus. E você está tentando fazer esforço humano. E pensando assim, eu preciso salvar minha família. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas responda essa pergunta, quem é que faz? Quem faz é Deus. Deus faz. E nós temos inúmeros lares nesse país, nesse mundo, de pessoas que não conseguem se organizar financeiramente, pessoas que não conseguem ser aqueles maridos exemplares, aquelas esposas perfeitas, aqueles filhos todos refinados, mas gente que Deus está lá, e Deus está abençoando, e eles estão vivendo com o que têm, estão se amando apesar de quem são, porque a diferença é, Deus está lá. Eu queria que você entendesse isso nessa manhã. A presença de Deus faz diferença na família. Talvez você diga assim, mas eu estou me organizando, eu estou me esforçando, eu estou tentando melhorar, eu estou me dedicando, nada está adiantando. Eu ouço isso toda semana, que eu aconselho famílias e casais toda semana. E sempre alguém diz para mim assim, mas olha, pastor, Deus é minha testemunha. Só Ele sabe o que eu passo na minha família. Eu estou fazendo a minha parte, mas não está adiantando nada. Então está na hora de você botar esse joelho no chão e começar a clamar pela presença de Deus na sua vida. Pela presença de Deus no seu lar. Deus vai entrar na sua casa como aquela arca entrou. E quando isso acontecer, se de fato Ele estiver lá, Ele vai abençoar. Acredita nisso. O que você precisa é de Deus, não é de um salário maior, não é de um emprego melhor, não é de uma esposa que seja mais Amélia.
Não é de um marido mais romântico. Não é disso que você precisa. Você precisa de Deus. E quando Deus entrar lá, Deus vai abençoar. Todo esforço humano é vão, se Deus não estiver lá. Essa é a conclusão que Salomão chegou. Se o Senhor não edificar a casa, perda de tempo, em vão trabalhos que edificam. Deus abençoou Obed-edom, porque Deus estava lá. A presença de Deus estava lá. E é disso que eu e você estamos precisando. É Ele quem faz. Só Ele pode fazer. Tem coisa que não adianta. Eu conheço mulheres que os seus maridos podem mudar da água para o vinho. Não vai resolver nada. Elas continuarão insatisfeitas com eles. Eu conheço homens que suas mulheres podem ir na academia, cuidar do corpo, andar cheirosa, botar botox aqui e ali, melhorar, esticar para cá, para lá. A mulher mais atraente da cidade. Não vai adiantar nada. Porque eles são insaciáveis. Eles precisam de Deus. Não é esse o problema. Eu conheço pais que vão reclamar dos filhos a vida inteira. Nunca estarão felizes com os filhos que têm. Porque não é de filhos perfeitos que eles precisam. Eles precisam de Deus. Por isso, entenda nessa manhã, quem faz é Deus. É de Deus que você precisa. Bote o joelho no chão. Começa a reunir sua família para orar. E peça a Deus, Deus venha como aquela arca na casa de Obed-edom e entra na minha casa. E abençoa a minha casa. Porque é isso que vai fazer diferença na minha vida. Outra pergunta importante que a gente precisa responder é o que esse Senhor poderoso faz? É dito a Davi que o Senhor abençoou. Ou seja, Deus trouxe coisas boas para aquela casa. Sentido de abençoar, né? Foi bênção para aquela família, Deus estar ali. Eu e você, nós precisamos abandonar a ideia de que Deus está disputando lugar com a nossa família. Porque é isso que está na nossa cabeça. Deus não está fazendo isso. Porque a gente acha assim, ou eu fico com Deus, ou eu fico com a minha família. Quem te disse isso? Deus, Ele quer abençoar a sua família. Deus quer te ajudar a lidar com as demandas da sua família, mas nos moldes que Ele projetou. Na mentalidade bíblica, bênção envolve vida funcionando como deveria, e não como a gente quer. Esse é o problema. Nós queremos que a vida funcione como a gente quer. Ele diz assim, Deus não está me abençoando, Deus está te abençoando. Porque Deus vai te abençoar quando você fazer a vida funcionar do jeito que Ele quer. Sabe que esses dispositivos que nós temos? Você começa a baixar aplicativo, você começa a mexer nele, mas você sabe, tem uma hora, tem um lugar aqui que diz assim, restaurar as configurações de fábrica. Sabe o que você tem que fazer com a sua família? Restaurar as configurações de fábrica. Sabe por que o casamento não funciona? Que precisa restaurar as configurações de fábrica. São casais querendo viver de um jeito que Deus não projetou para viver. Se você respeitasse as configurações de fábrica, daria tudo certo. Mas não respeita. Tem famílias querendo funcionar de um jeito que não tem como. Como é que nós vamos fazer? Eu lido com isso toda semana. A gente fala, pastor, como é que eu faço agora? Porque agora eu me separei do meu marido, nós somos da mesma igreja. Posso ir na igreja? E eu vou ter que responder isso agora. Eu vou ter que administrar isso agora. Resolveram se separar, mas agora vai ter que vir na mesma igreja. Então, assim, por favor, fala para ele vir de manhã que eu vou à noite. Ah, gente, paciência, né? Apronta, não respeita as configurações de fábrica e a gente vai ter que resolver esse negócio agora. Ai, pastor, me ajuda, porque olha, meu marido não quer deixar ver meu filho no dia que eu quero. Agora eu vou ter que resolver isso aí. Fica nas configurações de fábrica, que é tudo muito mais simples.
Agora vai se misturando, vai se embolando, vai desconfigurando o que Deus configurou, aí fica difícil resolver, não é? Ah, Deus não está abençoando minha família. A questão é, na mentalidade bíblica, bênção envolve vida funcionando como deveria, como Deus projetou. É que nem esses meninos que compram carro, rebaixam o carro, né? Não foi projetado para isso, sabia? Aí irrita eu, que sou pastor, homem consagrado a Deus, e estou atrás de você com o meu carro alto, e ele fica lá. Tem uma placa dizendo que você pode andar a 60. Ele está a 25 por hora. Aquele carrinho dele. Dá vontade de falar assim, meninos, por que você não volta lá na fábrica, falando assim, como é que deveria ser meu carro? Levanta esse bicho aí. Que é a configuração de fábrica. Ele não foi feito para isso. Parece que está seguindo um féretro, né? Um culto fúnebre lá, como é que chama isso? Procissão fúnebre. Está indo para o cemitério, está acompanhando morto. Não anda. Configurações de fábrica, né? Fica mexendo. Eu e você, nós fazemos isso, né? A gente mexe demais na configuração de fábrica. Os pais querem assim, não, meu filho, 12 anos, põe celular na mão, 12 anos a criança decide se ela vem para a igreja ou não, 12 anos ela fica decidindo que roupa que ela vai vestir. Aí depois diz assim, mas Deus não está abençoando minha família. Restaura as configurações de fábrica, por favor, me ajuda. De onde nós estamos tirando essa ideia de que Deus não está abençoando minha família? Não é que Deus não está abençoando sua família. É que você está usando de um jeito que Deus não projetou para isso. Vou repetir. Porque na mentalidade bíblica, bênção envolve vida funcionando como deveria. Se a vida funcionasse como deveria, se pai e mãe falassem para os filhos, colocassem correção nos filhos, a vida está funcionando normal. Me sinto abençoado por Deus, não é? Se a gente fizesse algumas coisas, que são configurações de fábrica, daria tudo certo. Isso significa uma atmosfera de reverência dentro da casa. Deus projetou para isso. Consciência de Deus no dia a dia. Mudança do clima espiritual do lar. Você quer ficar ouvindo funk o dia inteiro? E você quer assim, minha casa tinha que ser uma casa de paz. Música alta o dia inteiro, panela voando o dia inteiro, gritaria o dia inteiro, desrespeito o dia inteiro. Deus configurou a família para ser um ambiente de perdão, de menos conflito, de reconciliação, de maturidade sendo desenvolvida, de respeito, de temor dentro da família. Se você não respeita essas configurações, não vai funcionar, não tem como funcionar. O que Deus faz? Deus abençoa. Mas a grande bênção é que Deus já fez a família com configurações que funcionam perfeitamente, se você respeitar. O que Deus quer fazer é abençoar a sua família. E isso, na prática, é tornar a oração mais presente no ambiente da casa. É o temor do Senhor sendo cultivado dentro de casa. São as decisões sendo tomadas com base em Deus. É a família vivendo a piedade em comunhão, contribuindo com a comunidade, com a igreja. É a família vivendo num mundo hostil, os princípios de Deus. Quando Deus abençoa, todos em volta percebem, Deus está abençoando essa família. Quando Deus age, isso transparece, transborda para outras pessoas. Disseram para Davi que foi o Senhor quem abençoou a casa de Obed-edom. Foi Deus quem operou transformações naquele lar por causa da Arca da Aliança. Então, quem fez é Deus, quem faz é Deus. E o que Deus faz? Deus abençoa, transforma, recupera, reforça valores. Mas nós precisamos respeitar as configurações de fábrica. E por fim, por quem
que esse Deus faz. Observa que no versículo 11 é dito que o Senhor abençoou Obed-edom, a toda a sua família. E no verso 12 ainda acrescenta que o Senhor tem abençoado tudo o que ele possui. Ou seja, por quem Deus faz? Deus faz por Obed-edom, aquele que resolveu sem reservas acolher a presença de Deus, a arca da aliança na sua casa. Nós poderíamos aplicar aqui que Deus abençoa a pessoa que está determinada a obedecer, né? Então, minha mulher não quer obedecer mais, mas eu vou obedecer, eu sou marido. Meus filhos não querem obedecer mais, mas eu sou o pai, vou obedecer. Meu marido está desobediente agora, mas eu sou a mulher, vou obedecer, pronto. Então, Deus vai abençoar a sua vida. Diz que Deus, ele fez pela família dele, ou seja, a bênção se estendeu, se esparramou por outras pessoas da família. E o texto diz que Deus abençoou os seus bens, os bens que ele possuía. Ou seja, Deus abençoou as coisas, os negócios, o patrimônio, os recursos do Obed-edom. E aqui nós não podemos nos esquecer do que Salomão escreveu lá no Salmo 127, 2. Versão da NVT, diz assim: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Vale a pena dar ao Senhor um lugar mais significativo na nossa família. Porque Ele abençoa a sua vida, Ele abençoa a sua família, Ele abençoa os seus bens. E você sabe disso. Porque se você já fez experiência com Deus, você sabe disso. Você sabe que tem recurso que vem, que você não sabe de onde vem. Você sabe que tem mês que você tem medo de fazer conta. Que vai que eu estou esquecendo de alguma coisa, mas eu não sei o que aconteceu, mas eu paguei tudo, eu já chequei, mas eu não sei porquê, tem um saldinho lá na minha conta. Você tem medo de pegar, não vou nem fazer tudo, porque vai que eu descubro que eu estou esquecendo de alguma coisa. Você não esqueceu de nada. É Deus multiplicando pães e peixes. É Deus abençoando a família da gente, não é? Porque Deus faz isso. E faz por quem? Por nós. Pela nossa família. Pelos bens que nós temos, Deus faz. Ele abençoa a nossa vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias por você, por sua casa, por tudo aquilo que te consome, para manter a vida em ordem. O texto de 2 Samuel 6, 11 e 12, nos mostra algo simples e poderoso. Quem faz? É o Senhor. O que Ele faz? Ele abençoa. E onde Ele abençoa? Ele age em nós, na família da gente, nas coisas da gente. E onde Ele age, nada, mas nada fica de fora. Deus vai abençoar tudo. Mas lembra que tudo isso começou com uma decisão. O Obed-edom abriu a porta da sua casa para essa presença de Deus. Então a pergunta não é se Deus pode abençoar. A pergunta é, Ele tem espaço dentro da sua casa? Que abençoar Ele vai. A questão é, Ele tem espaço? Porque não é só levantar de manhã e falar que Deus abençoe minha família. Não são esses clichês, essas preces rápidas. O que Deus quer é vida séria com Ele. Realmente Ele tem espaço na sua vida, espaço na sua família. Porque se Ele tiver, Ele vai abençoar. Porque o texto está dizendo que quando Deus entra, Ele toca a pessoa, Ele toca a família, Ele transborda sobre tudo ao seu redor. É isso que Deus faz. Que neste mês da família, cada lar aqui representado possa viver isso. O Senhor abençoando pessoas, o Senhor abençoando famílias, o Senhor abençoando tudo o que nos foi confiado.
Porque vale a pena investir na família, quando Deus está presente nela. Charles Spurgeon, ele diz que sem a presença de Deus, não há bênção verdadeira. Com a presença de Deus, não falta bem algum. Amém? Foi exatamente isso que aconteceu na casa de Obed-Edom. E é exatamente isso que Deus pretende e pode fazer na sua família. Se Deus estiver presente, de fato, não vai faltar coisa alguma. Porque quando Deus está presente ali, nada falta. Mas se Deus não estiver presente ali, não há bênção verdadeira. São esforços humanos, tentando obter resultados que muitas vezes são frustrantes, porque de fato não é aquilo que Deus quer de cada um de nós. Amém?